O Conselho hoje ele é composto de trabalhadores da política de assistência, de usuários, né, da política de assistência, e de prestadores de serviço, de instituições, né, que atuam na prestação de serviço. A representação da sociedade civil é uma representação eleita em fórum próprio, e a indicação dos representantes do governo é feita através do chefe, né, do executivo. Então, hoje a gente tem, representando pelo executivo, o conselho, além da Secretaria de Assistência, né, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Planejamento, e a Secretaria de Saúde, né. Acho que é importante que a gente faça essa apresentação, como órgão, né, fiscalizador e deliberativo, né, da política de assistência. Hoje a gente tem aí um desenho que comporta aí o conselho, o planejamento, né, e o financiamento. E aí, feita essa apresentação, eu quero dar as boas-vindas, né, e de antemão já agradecer a todos os candidatos, as suas assessorias, por ter aceito o convite, né, a gente acompanhou, e teve candidato que refez a sua agenda para estar conosco nesse momento, e a gente considera esse espaço, né, apesar de um espaço remoto, mas um espaço importante. Desde o primeiro momento que a gente deliberou em realizar essa atividade, não era a intenção do Conselho fazer nenhum evento amplo, grande, até porque a gente gostaria mesmo de estar ouvindo, né, os senhores sobre a política de assistência e quais são as suas intenções, e a gente aproveita, né, para desenhar, para construir a nossa carta, produzida aí pelos conselheiros, né, foi uma carta construída, debatida e deliberada pelo colegiado, e eu queria iniciar, né, falando de forma, assim, muito linear acerca da carta. A gente mandou a carta aos assessores, a gente mandou a carta para as assessorias, que é em cima desta carta que a gente realmente gostaria de estar tecendo aí a nossa roda de conversa. Então, em nome do Conselho, né, eu deixo meu muito obrigada, né, a todos os candidatos que aqui estão, e a gente deseja realmente fazer aí uma roda bastante profícua, né, porque a gente precisa realmente colocar a assistência social na pauta da gestão municipal. Então, dando continuidade, queria agradecer aqui ao convite de todos vocês, aos profissionais da área de assistência social que estão nos acompanhando. Eu tenho a convicção que é um tema de total importância, de máxima relevância, algo que tem sido negligenciado ao longo dos últimos anos aqui na cidade de Macaé. Primeira medida que tomaremos é descontinuar as práticas anteriores de sempre politizar a Secretaria de Desenvolvimento, de Ação Social. A gente tem aqui exemplos claros, sobretudo nesse atual governo, onde foram entregues cargos na mesma secretaria para vários vereadores. E uma secretaria como Desenvolvimento Social, Assistência Social, Desenvolvimento Humano, ela não pode ser tratada da forma politizada como vem acontecendo, ou seja, a cidade com um crescimento da desigualdade social enorme, e a assistência social, assim como a saúde, educação, cultura, esporte, que são pautas que têm a função principal de combater e de mitigar essa desigualdade, sendo politizadas. Então, eu assumo um compromisso público aqui com todos que nos assistem, e quem mais assistir essa gravação, porque não é uma live, né, mas vai ser compartilhada, eu aqui autorizei, inclusive, da minha parte, o nosso compromisso, que as secretarias no nosso governo serão secretarias técnicas, até porque a assistência social não pode ser feita politicagem, compromete vidas. O principal papel da assistência social é fomentar e proteger a situação de vulnerabilidade das pessoas. Então, eu vou adentrar aqui no tema
mais técnico, assumindo, reiterando esse compromisso de não politizar as secretarias, não só da assistência social, mas todas as outras, e falando um pouquinho sobre o nosso plano de governo. Está lá no nosso plano de governo, uma das coisas também emergenciais que faremos é realizarmos um censo em Macaé, para podermos, de fato, diagnosticar, conhecermos o tamanho, a fotografia, o retrato da nossa comunidade, da nossa população, das nossas mazelas e das nossas necessidades. Fica muito difícil você tratar uma doença se você não tiver um diagnóstico adequado. E assim é a política pública. A minha origem é na iniciativa privada, eu tenho a gestão no meu DNA, na minha genética, no meu código genético, e entendo que, antes de pautar qualquer iniciativa nas áreas em questão, saúde, assistência, educação, a gente precisa diagnosticar imediatamente. Então, a realização de um censo é papel emergencial. Outra coisa muito importante, que também está no nosso plano de governo, é a gente promover a inclusão de algumas categorias profissionais. Por exemplo, vou citar apenas um exemplo, os ambulantes. A gente tem uma quantidade enorme de vendedores ambulantes, o nosso camelódromo, que funciona ali anexo à rodoviária, é uma área de total informalidade, e essa informalidade também gera um passivo social muito grande, gera uma condição de indignidade tremenda, aviltante. Então, o programa Ambulante Legal é um programa que visa incluir essa categoria, de promover dignidade, de ter os espaços e o treinamento e a capacitação, porque assim, não só com a questão dos ambulantes, mas com outras categorias também, a gente está elevando a condição de desenvolvimento humano e social no município. Outras propostas do nosso governo, que é o Ronda Social Legal, cinema nas comunidades, Caminhos da Inclusão, são diversos programas, todos eles serão delegados a profissionais técnicos para que possamos, dessa forma, diminuir essa desigualdade que vem crescente ao longo dos anos. Com relação à carta aberta que o Conselho nos entregou, eu reitero aqui publicamente também a nossa total concordância em colocarmos em prática um trabalho técnico e não político, que precisa ser apreciado, implementado e respeitado, porque gestão é isso, você tem que priorizar, você tem que ouvir os profissionais, e muito embora eu não tenha um histórico político, como a maioria dos colegas aqui que estão concorrendo ao cargo, eu tenho na iniciativa privada um legado de trabalho no empreendedorismo social muito forte, que inclusive me rendeu prêmios, parceria na época com o Forte Marechal Hermes, parceria com movimento de bicicross, movimento de karatê, ou seja, enquanto ente privado, tem um trabalho social relevante na cidade. Voltando aqui à carta do Comas, um dos itens aqui é com relação à manutenção dos aparelhos públicos. É fato, Macaé tem hoje bons aparelhos públicos, tem uma capilaridade grande de CRAS, de CREAS, de SEMAIA, porém, existe uma política recente na cidade de estar sucateando, de estar desperdiçando ou desutilizando os espaços públicos e estar se ocupando espaços alugados. Isso no nosso governo a gente não vai permitir, a gente vai, além de manutenir, além de criar, a gente vai zelar e utilizar os espaços públicos próprios do município. Essa prática de não utilizar, abandonar os prédios próprios para alugar imóveis privados só beneficia algumas pessoas, alguns empresários e alguns grupos econômicos. Dessa forma, faremos investimentos maciços e pesados nos imóveis próprios do município. Convém ressaltar aqui também, algum microfone está aberto, se puder desligar o microfone, por gentileza, acho que é o da Eliana, está dando até um eco para mim, obrigado. Eu preciso relatar também, ressaltar aqui, a nossa parceria, a nossa relação com o governo federal. Hoje eu tenho uma facilidade de comunicação muito grande com a ministra Damares, do Desenvolvimento Econômico, do Assistência à Mulher, e isso vai proporcionar para a gente trazer políticas públicas para Macaé em parceria com o governo federal, como, por exemplo, a Casa da Mulher, o abrigo para as mulheres. Hoje a gente tem em Macaé abrigo para menores, abrigo para idosos, mas não temos abrigo para mulheres. Está no nosso plano de governo a criação da Casa Mirtes Gomes de Campos. Pretendo fazer parcerias
parcerias com instituições religiosas, com ONGs, parcerias também com a iniciativa privada, até porque interessa à coletividade, interessa ao governo, interessa às organizações não sociais e interessa a todos que a gente possa diminuir essa desigualdade social. Também criaremos, está no nosso plano de governo, as escolas cívico-militares em período integral, com alimentação, com atendimento psicológico, social. Ação social, assistência social é um conjunto de práticas e ações que não pertinentes somente a uma secretaria, mas sim a um colegiado, né, de secretariados, de práticas governamentais e também privadas. Outra coisa que eu preciso citar aqui é a ampliação do programa Restaurante Popular, que estenderemos também para sábado, domingo, feriados, um projeto importante criado no governo passado e que funciona só de segunda a sexta em Macaé. Quero deixar claro para vocês aqui que a assistência social é uma responsabilidade nossa, o nosso compromisso é com a população macaense e não com grupos econômicos, com políticos, com vereadores. Dessa forma, eu peço o voto de quem estiver nos assistindo, vote diferente, vamos olhar Macaé para frente. O meu nome é André e o meu número é 10. Muito obrigado a todos vocês pela atenção e me coloco à disposição.